Fala aí, povo de Deus. Vamos hoje para mais uma carta das 7 cartas à igreja, às igrejas de Apocalipse. Hoje a gente vai falar sobre Filadélfia. Filadélfia é. Você sabe que Esmirna e Filadélfia foram as únicas cartas que o Senhor escreveu através de João, que não houve repreensão? Bonito, né? Vamos ver lá o que o Senhor fala. Que amor essa igreja. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pôde fechar, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Deixa eu falar um pouquinho antes de a gente continuar sobre essa igreja. Ela tem uma história muito interessante. Essa igreja ela foi fundada em 140 a.C. Por um rei Pérgamo, né? E esse rei ele era muito conhecido pela lealdade que ele tinha, pelo amor, pela lealdade que ele tinha ao seu irmão. E por isso que deu origem a esse nome, né? Filadélfia, né? De filéu, de um amor fraternal. Então, por esse amor ao irmão dele, né, originou o nome dessa cidade que seria Filadélfia. Sabe, às vezes eu fico pensando, né? Como que Deus usa essas 7 igrejas de forma profética para a nossa igreja da atualidade, para a nossa geração? Apesar de não ter tido puxão de orelha para a igreja de Filadélfia, eu começo a ver que através de Filadélfia já começa puxando a nossa orelha. Sabe que amor fraternal é esse? Que muitas das vezes a gente não vê mais na igreja. Sabe, a gente não consegue mais enxergar esse amor em meio aos irmãos. Isso deveria ser um sinal da igreja do Senhor, porque afinal de contas nós nos chamamos de irmãos, não é assim? Quando você chega na casa do Senhor, a primeira coisa que você faz é olhar para alguém, e dependendo da sua denominação, você diz: olha, a paz do Senhor, meu irmão. O outro diz: graça e paz, meu irmão. O outro diz: e aí, meu irmão? Mas sempre existe um irmão. E que vínculo seria esse fraternal de irmão que nós temos perdido? Mas a Bíblia diz, né? Maldito é o homem que confia no homem. Meu irmão, não é isso. Sabe, quando a Bíblia diz isso, ela fala da própria carne. Ou seja, maldito é o homem que confia na sua própria carne. Maldito é o homem que confia na sua natureza carnal. Porque nós fomos feitos nessa terra sociáveis. Sabe, para se sociabilizar, para estar junto aos irmãos, para confiar sim, não completamente como confiamos em Jesus Cristo, porque entendemos que nosso irmão também é carne, também erra, mas para ter créditos, sabe, confessar. A Bíblia diz que nós devemos confessar uns com os outros. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, então nós estamos nessa terra para fazer irmãos sim. Eu louvo a Deus pelos amigos que o Senhor colocou em toda a trajetória da minha vida, sabe? Eu louvo a Deus por cada um deles, pelos momentos que eu pude chorar, escutar os seus choros, sabe? Então nós somos feitos nessa terra para que o amor filial, para que possamos ser chamados de igreja Filadélfia assim, aqui na terra. Mas aonde está esse amor? Nós temos discussões por funções eclesiásticas, funções dentro da igreja. Nós vemos tapinha nas costas, chamando de meu irmão, e quando vira as costas, olha, realmente eu não confio naquele. Meu Deus, o que aconteceu com a Filadélfia da nossa geração? Bem, isso é só o comecinho, né, do puxão de orelha que nós vimos que o Senhor está nos dando através de uma igreja tão bonita, que é Filadélfia. Porque ele continua dizendo assim: eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são,
mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saiba que eu te amo. Ama quem? Aquele que ama o seu irmão. Sabe, aquele que se guardou, porque a igreja de Filadélfia vivia em meio a adorações a deuses, a tantas coisas, mas ela se guardava para o Senhor porque havia o amor, esse amor fraterno que uniam. Nós vimos que a Bíblia diz que ela era fraca, diz assim, tendo pouca força. Algumas versões dizem sendo fraca. Nós vemos que era uma igreja fraca, mas que se tornava forte na sua união, no seu guardar a Jesus Cristo, no seu guardar a fé. Muitas das vezes nós nos intitulamos forte demais e não porque eu tenho uma oração forte, não, olha, eu vou orar e isso vai acontecer, porque eu vou e eu quem? Nós somos fracos. Tudo que nós fazemos é pela unção do Espírito em nossa vida. E muitas das vezes, aqui diz, eis que farei aos das sinagogas de Satanás, os que se dizem judeus, nesse tempo, havia os judeus em meio àquele povo, onde se corrompiam pelos deuses daquele povo, sabe, e eles perseguiam os cristãos. E é triste saber que outrora eram aqueles que adoravam a Deus realmente. Era um povo que tinha um coração nas coisas de Deus, mas agora, ao misturar-se com outro povo, se deixa ser influenciado por outro povo. E é judeu apenas no nome, e ele diz, mas eles dizem judeus, mas não são, porque perderam a essência de Judá, perderam a essência de povo de Deus. Tem as suas igrejas, as suas sinagogas, mas são de Satanás, porque eu não estou lá, porque praticam o mal e a perversidade, perseguem os meus filhos, e era o que eles faziam. Levavam o nome de Deus como uma capa protetora, como se pudesse esconder atrás do nome de Deus. Mas de Deus eles não se escondem. É triste ver que adoradores foram transformados em religiosos porque se corromperam. E isso eram judeus corrompidos. Sabe, e nós vemos ainda na igreja de hoje muitos que começam bem e terminam apenas como os religiosos. Sabe, nós vemos muitas igrejas que iniciam bem, iniciam com o coração em Deus, mas se corrompem pelos dízimos, se corrompem pelas ofertas nos altares, se corrompem pelo poder, então se tornam sinagogas de Satanás. Perdão, irmão, falar isso, mas eu tenho que falar. Nós temos que entender que somos fracos, sabe, não podemos nada, não é a minha oração, mas é o poder de Deus em mim, não são as minhas palavras. Eu peço a Deus que se as minhas palavras não estiverem vindo dos céus, se não forem pelo Espírito, que Ele me cale. Se não abrir os céus e o seu entendimento, que eu seja calado, mas eu preciso do poder de Deus. A teologia não pode me trazer a unção do Espírito. Os meus conhecimentos não podem trazer a unção do Espírito. Sabe, o meu fácil falar não pode trazer a unção do Espírito, porque a unção é do Espírito. Mas um coração inclinado às coisas de Deus. Onde estão os corações entregues no altar? Sabe, nós vemos muitos religiosos matando os adoradores. Muitas das vezes achamos que os inimigos estão do lado de fora, mas os piores inimigos são aqueles que dormem conosco, que comem conosco, que estão conosco e tentam matar a nossa adoração, o nosso chamado. Meu irmão, há um chamado para a sua vida. Nenhuma religião vai matar esse chamado. Sabe, nenhum homem pode parar aquilo que Deus começou em sua vida, porque a obra em sua vida é de Deus.
e não de uma placa denominacional, não de uma religião, mas Deus tem planos na sua vida. Guarda o teu coração. Sinagoga de Satanás é uma palavra pesada demais. Você não é sinagoga de Satanás. Você é templo do Espírito Santo de Deus, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se revela. Aleluia! Aleluia! Sabe, mas ele diz assim: eis que farei que venham e adorem prostrado aos seus pés, sabe? As pessoas vão olhar e vão ver Deus na sua vida, haverá conversão através daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu vou te falar uma coisa sobre aquela cidade. Aquela cidade, ela se tornou famosa porque ela produzia uva, ou seja, vinho. E essa produção de uva e do vinho tornou conhecida e próspera em meio às outras cidades. Só que eles não honravam a Deus por essa produção. Aquela cidade honrava um deus grego porque era uma cidade helenista e ela estava formada estrategicamente para que fosse difundido o helenismo em meio aos outros povos. Helenismo, era uma cidade helênica, ou seja, a Grécia colocando a sua cultura nas outras cidades. E essa cidade adorava um deus grego chamado Dionísio, que era o deus do vinho, para que a produção das suas uvas fossem férteis, para que fossem fartas, para que fossem prósperas. E elas adoravam a Dionísio. E sabe onde estava a igreja nisso? Talvez se fosse uma das outras igrejas que nós falamos anteriormente, estaria lá, quem sabe, né? Não tem problema. Lembra daquela igreja que Jezabel chegava lá e fazia a cabeça? Pois é, de repente, se fosse uma dessa igreja, sentava e comia com os mercadores de vinho e de uva e festejavam com bebidas de vinho, depois se prostituíam e adoravam Dionísio, porque olha, né? Nós sabemos que não é bem assim. Não, mas essa não. Essa igreja, ela não se rendia. Ela se guardava. Sabe? Ela acusava. Ela talvez ela não fosse forte o suficiente. Porque fossem poucos aqueles que retiam, uma igreja talvez pequena, porque era fiel demais, era difícil você conseguir ser tão fiel assim, mas aqueles que estavam lá eram fiéis, então eles diziam: não vou adorar Dionísio. E talvez uma das perseguições seria essa: então você não terá nada dessa cidade. Mas ela dizia: olha, eu posso não ter nada dessa cidade, mas eu tenho de Deus. Como está o seu coração? Aqueles homens se embriagavam. E a igreja de Filadélfia, sabe, colocava em santidade. Ela não se contaminava com a embriaguez daquele povo. Os judeus já estavam embriagados com aquela situação helênica, com aquelas adorações, sabe, porque se tornou uma religião. E Marx tem uma frase famosa. Marx diz: olha, a religião é o ópio da sociedade, é o ópio de um povo, ou seja, ela embriaga, ela deixa alucinada, ela deixa com uma visão deturpada. E era assim que os judeus estavam, era assim que a religião estava. Mas Filadélfia não era uma religião. Aquela igreja não pertencia a uma religião. Ela pertencia a Deus. Só a Ele. Aleluia. Então diz assim: guarda, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Sabe o que é interessante? Muitas das vezes a gente acha que nós deveríamos não passar por algumas situações, mas ele não diz que esses fiéis não passariam. Eles passariam, mas seriam guardados. Está difícil, meu irmão. A quarentena está difícil. Mas você e a sua casa estão sendo guardados pelo Senhor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Sabe, mesmo você sendo fiel, mesmo você sendo a sua fraqueza, assim como aquela igreja, a Bíblia diz que ela é fraca, o reconhecimento da nossa fraqueza faz entender que nós temos que guardar o que temos, e temos o que? O Espírito Santo. Nós temos que ser zelosos com o que melhor temos, e é o Espírito Santo. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Olha, deixa eu te falar, ele diz, aquele que vencer, eu vou fazer um pilar, uma coluna. E coluna era lugar de observação nos templos, sabe? Eles faziam aquelas colunas bonitas. E ele diz, olha, você vai ser uma dessas colunas, você vai estar à vista. As pessoas vão olhar e vão ver você, mas em você vai estar escrito o nome do seu Deus. Você vai ser um pilar, mas a honra de Deus está escrito em você. Ai, que maravilha! Você já parou para pensar nisso? Olha, ele diz assim, olha, a quem vencer, farei coluna do meu templo, e dele nunca sairá. Sabe por que ele está falando isso? Porque havia muitos templos, mas aquela cidade, pela sua localização, de vez em quando havia uns tremores, e em 17 depois de Cristo, no ano 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto, e todos os pilares, todos os templos, ela foi completamente destruída, e teve que ser reconstruída novamente. Mas agora Deus diz, olha, você não será como um pilar dessa terra, que qualquer tremura você vai quebrar, que qualquer abalo vai te destruir. Você vai ser um pilar do templo de Deus, um templo que vai durar para a eternidade. Aleluia! Você é fiel, e você vai ser um pilar eterno. Ah, você crê nisso, meu irmão? Eu creio nisso. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome, o Salvador. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe quando ele diz que a Nova Jerusalém que desceu dos céus, vou falar algo para você. Jerusalém, ela representa a noiva do Senhor, posse do Senhor. Ele está declarando que quando você crê, você se torna noiva, você se torna posse do Senhor. E agora não vai ser mais uma igreja religiosa. A partir desse tempo de Filadélfia, quando todo aquele que crê se torna posse do Senhor, a Nova Jerusalém agora vai estar em você. Você, aonde estiver, vai representar a Jesus Cristo. Jerusalém, ele era um local onde que as pessoas iam adorar a Deus. As pessoas tinham que se deslocar de onde estivessem para ir naquela cidade adorar a Deus. Mas ele agora disse que, olha, Jerusalém desce dos céus. Dá para imaginar isso? Aleluias! Você não precisa mais ir a um local para adorar. Porque agora o reino de Deus, a Jerusalém, está em você. Aonde você está agora, você pode levantar suas mãos e adorar ao Senhor. Aonde você está agora é local de adoração. Não interessa a cidade que você está. Não interessa a terra que você está pisando. Não interessa. O que interessa é que tudo em sua volta manifeste a glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo e adore a Deus. Adore a Deus. Aleluias. Oh Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela cidade já estava em um ponto estratégico, aonde que a cultura helênica era espalhada para a Europa. Sabe, Deus quer espalhar o Evangelho através da igreja do Senhor, através da sua vida. Você é a igreja do Senhor.
Você é um ponto estratégico na sua casa. A sua casa vai conhecer o Evangelho através de você, porque ele diz, olha, a porta que eu abro ninguém fecha. E quando ele diz a porta que abre, ele não está falando simplesmente de um emprego. Sim, amém, glória a Deus. Não está falando apenas de uma casa que você vai comprar, amém, pode comprar. Mas ele está falando que a porta que ele abre é o Evangelho, são as oportunidades de você alcançar vidas através do Evangelho. Deus está abrindo porta na sua casa, a sua família vai ser conquistada através do nome que está escrito em você, Pilar. Nome do Senhor. Deus está abrindo portas para que a sua casa seja salva, para que seu bairro seja salvo, para que sua cidade seja salva, para que seu estado seja salvo, para que todas as nações conheçam o Senhor através de você. Portas serão abertas. Portas serão abertas. Oh Deus, você é uma carta viva a anunciar o novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Você crê nisso? Se você crê, eu vou falar uma coisa para você. Estamos juntos, nós somos um.